Fala galera do canal Heróico Português, estamos aqui hoje com mais um quadro de entrevistas com ídolos, atletas do clube. E para quem achou que tinha acabado, fizemos com o Jorginho do Beach Soccer, Roberto Dinamite, e hoje estamos aqui nada mais nada menos com o Carlos Germano, os melhores goleiros. Tudo bem? Prazer pra gente, estou aqui mais uma vez nervoso, em frente a mais um ídolo, realizando um sonho. Então vamos lá, vamos começar a entrevista. Carlos, queria te agradecer aí por topar esse desafio aí, a entrevista com o canal Heróico Português. Eu gostaria agora que tu falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, divisão de base, até chegar aos profissionais do Vasco. Bom, prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite, né? Para falar de Vasco, a gente está sempre com as portas abertas. É sempre muito bom falar do Vasco, né? Falar um pouco, e ainda mais agora que essa entrevista em relação à minha trajetória dentro do clube. Então vamos lá. Eu sou capixaba, de uma cidade de Domingos Martins, no interior do Espírito Santo. Fui descoberto no ano, assim, pro futebol, né, para fazer o teste no Vasco da Gama no ano de 84, dezembro de 84. O Vasco tinha um goleiro chamado seu Nelson Teixeira, né, que era o senhor responsável para estar participando das competições no futebol capixaba, né, competição de base, né, e lá no nosso estado tem uma Copa Gazetinha que é muito famosa para a gente lá da região, e onde que envolvia mais de 200 equipes, né. E esse olheiro, o seu Nelson Teixeira, todo ano ele ia ao estado do Espírito Santo para observar os jogos finais dessa Copa Gazetinha e escolher os meninos, né, para as posições naquela altura ali para o infantil do Vasco da Gama, né, garotos de 14 a 15 anos de idade. Foi onde eu tive a sorte e o prazer de ter sido um desses meninos escolhidos, né. O Vasco precisava na época de um goleiro, sempre trazia um goleiro, né, do futebol capixaba, dessa idade, trazia sempre zagueiros e meio campo. E eu fui sorteado nesse ano de 84. Em dezembro de 84 eu vim ao Vasco da Gama, fiz meu teste, né, numa peneira aqui. Em 15 dias fui aprovado, daí fui bem aqui nos testes, né. E no ano de 85 já voltei para a minha cidade natal, me apresentei em janeiro de 85, onde a gente começou já os trabalhos para disputar a competição de infantil, né? Sim. E naquele ano mesmo a gente foi bicampeão infantil pelo Vasco da Gama. E foi onde tudo começou para mim, né? Minha vida dentro do Vasco começou nesse teste que eu fiz em dezembro de 84 e no início de 85, né? Em 1985, a minha trajetória dentro do clube já participando das competições. Eu praticamente morei dentro de São Januário durante 5 anos, né, aqui no alojamento do Almirante, embaixo da arquibancada. Eu tive o prazer, eu falo prazer porque hoje em dia é muito difícil, né, porque hoje em dia os meninos estão queimando algumas etapas, mas eu tive o prazer de jogar em todas as categorias do clube, né, infantil, os 2 anos de juvenil, né, juvenil na época sub-17, hoje sub-17, e o sub-20, né, que eram juniores. Então eu joguei os 5 anos de amador, né, isso é bom porque você não queima etapa e vai pegando experiência em cima dessas competições. Dentro desses 5 anos de amador do Vasco da Gama, já na época de juvenil, eu já comecei a frequentar, já comecei a pegar algumas seleções amadoras, né, e jogando pelo Vasco, e estava indo bem nas competições carioca e alguns nacionais, pelo sub-17, e aí eu já comecei a frequentar, ser convocado algumas vezes, e isso foi muito bom para mim. Foi muito bom porque você é visto de outra forma, né? Além de você já é visto de uma forma jogando pelo Vasco da Gama, pela grandeza que é. E depois você começa através do Vasco, das competições que você faz, ser lembrado para a seleção de base. Quer dizer, então eu fui na seleção de infantil, sub-17, sub-20, né, várias vezes, seleção de novos, pré-olímpica. Joguei sul-americano, sub-20, joguei mundial sub-20. E isso é muito bom porque na hora quando você sobe para o time principal, o torcedor vascaíno já me conhecia. Sim. Naquela época, justamente por isso, né?
E uma coisa importante também que eu de fora eu sinto muito falta hoje é que eu acredito que o torcedor vascaíno também sinta, e o torcedor de qualquer equipe do Rio de Janeiro, é que acabaram as preliminares, né? Quer dizer, eu tive o prazer de repente, Vasco e Flamengo no Maracanã, a gente jogar preliminar, Vasco e Flamengo. Quer dizer, o torcedor vascaíno que vinha assistir o time principal chegava 40 minutos antes para ver a gente jogar. Quer dizer, a gente já jogava o segundo tempo dessa preliminar já com 30 mil pessoas, 20 mil pessoas ou 40 mil pessoas no Maracanã. Então você já vai vivendo em cima desse tipo de pressão também, que é importante você subir profissional já acostumado com o seu torcedor e com o que você vai encarar, né? Então, eu acho que foi muito sortudo de poder, nessa vida de início, de amador, de base do Vasco da Gama, poder participar de tudo isso, né? Jogar preliminares, servir a seleção algumas vezes, não queimar a etapa, jogar todas as competições pelo Vasco da Gama. Isso foi muito legal para mim. Show. Em 90, Carlos Germano, enfim, estreou nos profissionais. Um ano depois, ele ficou quase um ano sem tomar gol, foram 10 meses, entrou até num dos recordes mundiais sobre isso. E logo em seguida ele foi convocado para a seleção pré-olímpica e depois para a seleção principal. Foi um momento marcante da sua carreira? Eu na verdade, em 89, né, quando o Vasco foi campeão brasileiro, eu já treinava no time de cima, só eu era sub-20, eu era o quarto goleiro. A estreia foi em 90 ou foi em 89 mesmo? 90. 90. Eu treinava no time principal, né, e aí no fim de semana eu descia para jogar no sub-20. Né. Eu treinava com a Caixa, com vários outros goleiros, Regis aí. E voltando um pouquinho, depois a gente volta nessa pergunta, eu quando era garoto, eu ficava muito tempo vendo a Caixa treinar, né? Sim. Ficava ali, antigamente em São Januário não tinha era grade, né? Uhum. Então, como eu morava aqui dentro, o profissional treinava à tarde, ficava ali na grade vendo o pessoal treinar para aprender um pouquinho. Isso é interessante também, é importante. Mas voltando à pergunta, eu treinava em 89, era sub-20, jogava no sub-20, mas treinava sempre. Em 90, o nosso professor era o Zagallo, nosso treinador, e os times do Rio ficaram fora, eu acho, do brasileiro, né, da classificação final. Sim. E fizeram um torneio de verão. No final daquele ano. E o Vasco, o Acácio não jogou esse torneio de verão. Quem jogou fui eu já estava na reserva do Acácio. E a gente foi campeão no torneio de verão, né? Profissional, jogou Vasco, foi Vasco, Bangu, Fluminense e Botafogo. Não jogos, eu jogava em Caio Martins, jogava em Madureira. E a gente foi campeão no torneio de verão. É o primeiro título como profissional já, né? Isso foi legal pra caramba. Em 2001, o Acácio era o nosso goleiro titular, principal, né? E eu fiquei na reserva do Acácio um tempo. Quando o Acácio foi embora em 2001, né? Meados de 2001, eu assumi a titularidade, porque o estadual era no segundo semestre. Assumi a titularidade, joguei todo o Carioca em 2001, o Vasco não foi muito bem. Em 91. Tá jogando as caras, 2001. Não, 91, desculpa, rapaziada, 91. Eu tô reparando aqui. Eu ia estar jogando ainda. 91. E aí em 92, eu iria começar o brasileiro, né? Em 92, que a gente fez uma bela campanha, mas eu fui convocado para a seleção pré-olímpica. Sim. Né? E quando eu voltei da pré-olímpica, 5 jogos depois do início do brasileiro, o Vasco veio liderando, não tinha nem como o professor Nelson fazer essa mudança, né? O Vasco repatriou o Regis, né? Que o Regis não estava no clube, no Vasco. Eu fui para a seleção pré-olímpica e ficou só o Márcio. Então, o Vasco ficou, assim, eu já era jovem, né? Tinha 20 anos na época. E o Márcio 19. Então, o Vasco ficou preocupado pelo Márcio, de repente, muito jovem. Sim. E já pegar um brasileiro que é um campeonato pesado. E repatriou o Regis. Aí quando eu voltei da pré-olímpica, o Regis estava jogando, não tinha como o profissional sentir o Regis. Aí eu fiquei no banco esse período. Em 92 mesmo, né? Sim. Aí acabou o brasileiro, o professor Joel Santana me efetivou como titular. Em 92 foi quando eu fiquei esse período aí de 8, 9 jogos aí sem tomar gol, contando com 2001 que eu já havia jogado, né? O Carioca, né? Sim. Então, aí teve esse recorde de ficar um tempão sem tomar gol pelo Vasco da Gama. Principalmente o primeiro turno do Carioca, foi um ano que não teve o Maracanã, a gente
Os clássicos eram em São Januário. E eu fiquei um bom período sem tomar gol nesse primeiro turno todo, quase. Acho que tem que tomar um gol contra o Fluminense aqui, um jogo que foi empate, a gente virou o jogo, não me recordo, mas já no finalzinho do primeiro turno ou no início do segundo turno. Eu fiquei bastante tempo sem tomar gol. Foi legal pra caramba, um início muito bom pra mim. Show. Carlos Germano foi convocado um total de 7 vezes para a seleção, foi chamado um total de 7 vezes. Teve um jogo mais marcante vestindo a camisa da seleção brasileira? Assim, eu 2003, desculpa gente, 93 eu fui convocado a primeira vez. Sim. Para a seleção porque vinha fazendo bons campeonatos pelo Vasco, e naquela ocasião acho que o Zete e nem o Tafarel puderam ser convocados. Quem foi convocado para fazer um amistoso na Alemanha fui eu e o Ronaldo, que era o goleiro do Corinthians. A minha vida mesmo começou depois, dentro da seleção brasileira, foi em 95. Depois da Copa do Mundo de 94, teve uma Copa América. O Tafarel não veio mais, não quis mais, eu acho, não sei qual motivo. E o professor Zagallo começou a me convocar direto para jogar. Fiz alguns amistosos, em 95 mesmo, a minha estreia foi contra o Uruguai na reabertura da Fonte Nova. Sim. Meu segundo jogo já foi na Argentina contra a Argentina, nesse mesmo ano. E o terceiro ano desse ano de 95 foi já no Brasil contra a Colômbia. No ano seguinte eu fiz mais 2 ou 3 jogos com a seleção principal, porque o Tafarel estava ausente nesse período. E estava sendo convocado eu para jogar, e muitas vezes me acompanhava ou o Darley ou o Dida, Sim. Ou o próprio Zete para ir nos jogos. Fiz mais 2 ou 3 jogos, por exemplo, acho que Holanda, Rússia, isso fora, alguns jogos amistosos. Aí o Tafarel voltou para a seleção. Aí eu fiquei sendo convocado todas as vezes, mas ia sempre eu e o Tafarel, O Tafarel jogando e eu na reserva do Tafarel. E aí a gente com várias situações juntos, Copa Ouro, Copa América, a gente foi campeão junto em 97. Depois teve a Copa das Confederações. Naquele mesmo ano, em 97, 98, Copa do Mundo, A gente junto sempre eu e o Tafarel. Depois da Copa do Mundo em 98, fui convocado algumas vezes pelo professor Vanderlei Luxemburgo para alguns jogos das eliminatórias. E a minha última convocação para a seleção brasileira foi em 2001. Sim. Nessa altura eu estava jogando para a Portuguesa de Desportos em São Paulo. E quem me convocou foi o Leão. Foi também um jogo foi uma excursão, acho que para a Copa das Confederações também no Japão e Coreia. Sim. São tantos números positivos com a camisa do Vasco, muitos títulos que fazem Carlos Germano ser um dos maiores goleiros e um dos maiores jogadores que já passaram pelo Vasco. E um fato que não é muito falado é que Carlos Germano é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Vasco. Foram 632 jogos, atrás apenas do Roberto Dinamite. Como é que é a sensação de ter tantos jogos com a camisa do Gigante da Colina? Eu acho que isso é pelo tempo de casa, Sim. Também muitos anos jogando pelo Vasco, foram 15 anos, Foi. Se você contar, foram 5 anos de futebol de base e depois mais 10 anos como profissional do clube. Para mim é muito gratificante, porque não é fácil, Não é fácil para nenhum jogador, principalmente jogador profissional hoje em dia, você ficar tanto tempo num clube. Sim. E tanto tempo jogando como titular. E ter esses tipos essas marcas, de 400 jogos, 500 jogos, 600 jogos, 1000 jogos com a mesma camisa. Assim, para mim é um motivo de satisfação muito grande, porque depois do maior ídolo nosso, que é o Roberto Dinamite, eu estaria como segundo jogador que mais vestiu a camisa do clube. Isso por tudo, pela torcida pelo Vasco, por ser torcedor vascaíno, por tantos anos jogando pelo Vasco da Gama, toda a evidência que tem, todo o prestígio, toda a minha vida foi aqui dentro. Tudo que eu conquistei, as minhas maiores conquistas foram vestindo a camisa do Vasco da Gama. Então você cresce dentro do clube, desde de garoto ali, 13, 14 anos, e até os 30 e poucos anos vestindo a camisa de um clube. Isso é muito legal. Hoje em dia é muito difícil isso, Essa questão da identificação. A identificação, essa referência, Hoje em dia você pegar um jogador que fica muito tempo aí, eu acho que o último jogador que está vendo aí agora, eu acho que é o Fábio do Cruzeiro, Jogou
com a camisa do Vasco também. Sim. Foi o Rogério no São Paulo, né, não sei, 20 anos, e hoje está o Fábio, não sei quantos jogos também, com a camisa do Cruzeiro. O Magrão no esporte também, né? Então é muito difícil. Esse tipo de referência hoje é muito difícil. Geralmente o jogador joga 1, 2, 3 anos e às vezes não joga nem um ano, e muda, já muda. E eu acho que isso é legal para o clube, né? O próprio torcedor ter esse tipo de referência. Essa garotada que está subindo hoje aí, se puder ficar um tempo no clube, porque o torcedor tem um carinho muito grande pelo pessoal que vem da base, né? Eu tive isso, eu senti isso. Quando eu estava subindo no profissional, na estreia a torcida já gritava meu nome, na minha estreia. Então, esse carinho que o torcedor teve comigo no início, cara, a gente tenta retribuir ali dentro, trabalhando, jogando, conquistando, né? Para que a gente consiga crescer e também o torcedor fique feliz, cara, com as conquistas, dar uma volta olímpica, né? Eu vestir a camisa do clube com orgulho, isso é legal pra caramba. Grandes tempos, grandes equipes, Vasco forte, muito forte, e é a lembrança que é gostosa, né? De sentir, de ter. E é uma coisa que eu não troco por nada, né, cara? Eu jogar esses 15 anos pelo clube, vestindo a camisa do clube em todas as competições, isso é legal demais. Sim. Em 97, o Vasco conquistou o tricampeonato. Tu foi eleito o melhor goleiro daquele campeonato brasileiro. Teve um jogo ou um lance mais marcante ali na conquista do Brasileiro de 97 para você? Muita gente fala sobre aquela cabeçada do jogo contra o Palmeiras. Porque foi a final, né, ali, sim, né? Os jogos finais, os 2 jogos contra o Palmeiras, né? Sim. Cara, eu acho que o divisor de águas pra gente no Brasileiro de 97, porque eram 2 chaves de 4, né? Nós ficavam 8 equipes, eram 2 chaves de 4. Era a nossa mesma chave. Sim. Né? E é engraçado que teve o primeiro jogo contra o Flamengo, ficou 1-1, e logo em seguida a gente jogou contra o Flamengo de novo. Eu acho que é aí que foi o divisor de águas pra gente, foi um jogo de 4-1. Edmundo meteu 3. Um ano em que a gente estava com o Edmundo inspirado e iluminado, né? E se vocês vascaínos forem lembrar bem, aquele jogo do 4-1 a gente estava com um jogador a menos desde o primeiro tempo, dos 20 minutos do primeiro tempo, que o Nelson foi expulso. Pouca gente fala sobre isso. Foi expulso e o Vasco estava tão forte aquele ano, o time tão consciente, o pessoal se entregava de uma forma, e até porque era clássico também, né? Você com um a menos. Maracanã lotado. E um jogo que automaticamente te levaria para a final, porque a gente ia pegar a Portuguesa, né, para decidir. E a Portuguesa tinha um grande time também, com o Rodrigo Fábio, Zé Marias, então tinha um timaço. Mas aquele jogo do Flamengo eu acho que foi o divisor de águas. A gente teve um empate de 1-1 e logo depois a gente ganha o Flamengo de 4-1 jogando com a menos desde o primeiro tempo, de 20 minutos do primeiro tempo. Né? E a gente tinha um time muito bom, cara. Nosso time, aquele time de 97 nosso, logo depois do de 98 também, é um time praticamente que a gente vê hoje, é um futebol moderno. A gente tinha 2 meias ofensivos, que eram o Juninho e o Ramon, eram incansáveis. Da mesma forma que eles atacavam, eles defendiam. Tinha um Luizinho e o Nasa ali, que era a nossa sustentação ali na frente. Então era o Ramon e o Juninho naquele ano também. Sim. Né? Fizeram um diferencial pra gente muito grande nesse sentido, né? De serem os homens de criação da equipe e ao mesmo tempo eles faziam essa recomposição para marcação muito forte também. Felipe pela esquerda também era a nossa válvula de escape ali, junto com o Ramon e com o Edmundo, quando o Edmundo caiu para os 2 lados. Então o time era muito bem trabalhado pelo Professor Lopes, muito bem centrado. Sim. Ainda sobre 97, o Carlos Germano chegou a perder alguns jogos no início, porque estava resolvendo a questão de renovação de contrato. E nisso o Flamengo, na época, teve o interesse em contratá-lo, mas acabou que deu tudo certo. O Germano renovou com o Vasco, acabou sendo tricampeão brasileiro, depois campeão da Libertadores. E anos depois você disse que em todos os clubes que o senhor jogou, o senhor enfrentou o Vasco. Só que falou que com o Flamengo, vestir rubro-negro não dava. Naquele ano, cara, foi... Tinha, assim... O amor pelo Vasco foi mais alto. Todo clube tem... Assim, eu fiquei sem jogar o brasileiro, sem o início, né? Eu perdi bastante jogo. Foi. Eu não participei do início do Vasco no brasileiro.
eu fiquei praticamente uns 2 meses sem contrato, né? E o que assim, tiveram várias confusões naquela época, em 97. Hoje a gente fica pensando, acho que não poderia, não precisava nem ter acontecido nada daquilo, né? O meu amor pelo Vasco é incondicional, isso era certo. E eu tinha, como eu te falei da Copa América de 97, a gente foi jogar as Copas das Confederações. Eu já estava um tempo já sem jogar pelo Vasco. E quando eu voltei, meu contrato tinha encerrado pelo clube e ficou com uma negociação muito demorada, né? Tanto é que eu não comecei o Brasileiro. Aí surgiram várias confusões, eu não podia mais depois treinar junto com o grupo, né? E uma coisa que eu estava perdendo é porque o professor Zagallo me convocava e eu não jogava, né? Chegou num período, numa dessas convocações, que o Zagallo foi muito franco comigo. Ele falou: meu filho, se você não jogar, ou pelo Vasco, ou por qualquer outra equipe, eu não vou ter critério nenhum para estar te convocando. Eu não posso mais fazer isso. Os outros estão jogando, querem ser convocados. Se você não joga e eu te convoco, é muito ruim. Ele me convocava e eu tinha que jogar. Eu já sem ritmo nenhum, né? Eu já estava um tempo sem jogar. Foi quando o presidente do Fluminense, na época, quis que eu fosse pro Fluminense. Mas antes disso pintou o Flamengo, né? Mas aí depois veio, acho que era o Álvaro Barcelos, não me recordo, fez um contato com o Dr. Eurico e estava vendo uma negociação para que eu fosse pro Fluminense. Eu até treinei um dia no Fluminense, porque eu tinha que ter um lugar onde eu treinar, porque eu não podia treinar no Vasco. Eu estava proibido de treinar no Vasco. Engraçado, né? Essas loucuras que aconteciam, né, cara? É muito ruim isso. Eu poderia não ter contrato com o Vasco, mas eu poderia ficar treinando separado ali, né? Pelo menos mantendo a forma. E aí quando eu liguei para o presidente do Fluminense, ele falou: não, meu filho, pode vir treinar aqui, né? Mantém a forma aqui, porque está sendo convocado, né? E eu fui. Aí treinei, na verdade eu treinei um dia só no Fluminense. E a mídia, né? O pessoal da imprensa toda. Eu não gosto, não gosta. Eu estava correndo em volta do campo do Fluminense e quando passei bem em frente ao escudo, tiraram uma foto minha, né? Porra. Aí quando saiu no outro dia, aí o doutor Eurico falou: poxa, o Germano não vai jogar nem no Vasco nem no Fluminense mais. Eu falei: pronto, acabou a minha carreira, né? Só que depois eu fui convocado de novo. O Zagallo me convocou de novo, mesmo não treinando nem jogando. Aí eu conversei com o professor Isaías, com a turma aqui do Vasco, e falei: gente, eu tinha que vir no Vasco pegar minha convocação, né? Para poder me apresentar na CBF. Foi quando, depois dessa confusão toda, o doutor Eurico falou: não, tá liberado, pode voltar, o Isaías pode voltar treinando com o grupo, né? A gente resolveu tudo certinho, peguei minha convocação, fui para a seleção. Quando eu voltei da seleção, sentei com o doutor Eurico, a gente resolveu tudo. E aí já faltavam só 15 jogos para o término do Brasileiro. Aí eu fiz 15, eu fiz 14 jogos, né? E deu tudo certo, cara. Eu fui feliz porque nesses 14 jogos a gente não perdeu nenhum jogo, né? Entre vitórias e empates aí a gente chegou às finais do Brasileiro e foi muito legal. Show. Após 6 anos como preparador físico do Vasco, Carlos Germano acabou saindo em 2014 na nova gestão, e no ano anterior, em 2013, teve toda aquela questão do ano ruim que o Vasco fez, a questão dos goleiros, que o Michel Alves, Diogo Silva e o Alessandro não tiveram a confiança da torcida, foram muito contestados no ano do rebaixamento, e teve muita repercussão sobre os nomes de Marcelo Groi e Elton. Realmente o Vasco sondou, dizem que o senhor confiava nos três goleiros, que não precisava de uma nova contratação. Como é que foi essa história? Bom, vamos lá. 2013 é porque tem muita gente que não sabe as coisas que acontecem no clube, né? Então, 2013, assumiu o professor René Simões no Vasco como gerente de futebol. E o professor Ricardo Gomes ficou como diretor só de futebol. O Fernando Praz saiu do clube, saiu o Nilton, Fernando Praz e Alexandre saíram do clube. E a minha conversa com o professor René Simões, que era o nosso gerente de futebol, era o seguinte: a prioridade é jogar o Alessandro no Carioca, até para ver como que ele vai. A gente não tinha noção. O Alessandro só tinha jogado
na ausência do Praz 2 vezes. Na reserva, foi 2 vezes, né? Tá, começou o Carioca, tudo bem. A gente não foi tão bem. Tanto é que o Alessandro nem terminou o estadual como titular. O Diogo Silva já estava no clube, por empréstimo do Nova Cidade, né? Estava já no clube. E o professor René Simões fez a contratação do Michel Alves. Naquele ano de 2013, eu não me recordo muito bem qual mês, mas acredito que tenha sido em abril. Eu sei que teve um jogo do Vasco contra o Grêmio aqui em São Januário. E eu conversei muito com o treinador do Grêmio, porque o Marcelo Groy não estava jogando no Grêmio, estava jogando o Dida. Sim. O Vanderlei Luxemburgo levou o Dida para ser titular e o Groy estava na reserva. Eu perguntei ao treinador do Grêmio, que é o Paulão, treinador de goleiro, qual a possibilidade do Groy vir para o Vasco, já que ele estava sem jogar. E ele ele ficou super contente. Poxa, traz um menino que ele é muito bom, vai ser legal para vocês, e vai ser muito bom para ele também, que ele vai jogar um brasileiro pelo Vasco, né, um time grande. Eu fiquei contente pra caramba. Falei, vamos trazer o Groy para cá, já é um cara que já jogou pelo Grêmio, tem uma boa escola, vai se dar bem aqui. Foi aonde não consegui, através da diretoria, trazer o Groy. Só que já haviam trazido o Michel Alves, não tinha como fazer mais esse tipo de contratação. Tudo bem, ficamos com os 3 goleiros jogando, eu não poderia em nenhum momento falar o contrário, né? De chegar e vou criticar os caras de forma alguma. Jamais iria fazer isso, né? E foi-se andando o brasileiro, a gente vem mal no brasileiro. O professor René Simões saiu do Vasco e assumiu o Ricardo Gomes como diretor executivo. A primeira coisa que o Ricardo Gomes fez foi o seguinte: quem que você quer? Qual goleiro que você quer? Isso era em agosto ainda. Queria como fazer a contratação, acho que em setembro fechava as inscrições. Aí eu virei para o professor Ricardo e falei o seguinte: ou você me traz o Groy ou me traz o Magrão do Esporte. Porque o Magrão já era um cara mais experiente, pela situação que a gente atravessava, era um cara que ia ajudar muita gente ali. Bom, moral da história, nenhum dos dois quis vir para o Vasco. O Ricardo foi atrás, o Magrão falou que não, que já tinha 10 anos de esporte, que ia ficar por lá mesmo, estava tranquilo, tinha outras pretensões em relação ao clube. E o Groy, pela situação que o Vasco estava, não quis vir mais para o clube, né? E outras coisas mais, que por exemplo, o Vasco não pagava, atrasava salário, o Groy viria para cá. Tudo isso o cara refez o pensamento dele, e o Vasco já com a corda no pescoço em relação à segunda divisão. Foi quando ele rejeitou também, ele foi até muito delicado, né? Ele falou: Germano, respeito muito, respeito a grandeza do clube e tudo mais, mas nesse momento eu prefiro ficar aqui no Grêmio. Foi o que passaram pro Gomes, né? E não veio nenhum dos 2 goleiros. E aí até então a gente ficou aquela situação que eu falei que em relação aos goleiros do Vasco, porque é o seguinte: logo depois que o Dorival Júnior assumiu, ele queria trazer um goleiro para o clube, que seria o Edson Bastos, o rapaz que estava no Curitiba. E a minha resposta foi o seguinte: para trazer um goleiro igual os que a gente tem aqui, o cara ia vir para o Vasco e ficar 2, 3 anos aí recebendo, não sabia nem se ia jogar ou não. É melhor ficar com os goleiros que a gente tinha aqui. E a última chance nossa ainda foi quando o Jordi voltou da seleção da Copa BH, foi campeão, foi o melhor jogador da competição. Só que quando o Jordi voltou, que eu cheguei o Jordi voltou contundido. Ele chegou aqui em setembro, só começou a treinar comigo depois de novembro, final de novembro, já quase acabando o brasileiro. E até então ali, uma conversa com o Dorival, a gente achava, quase não treinou para botar para jogar, mas tem muito risco até para o Jordi, que era um garoto, né? Se ele chegasse bem naquela situação, sem estar contundido, sem nada, porque ele jogou as finais pelo Vasco, acho que na BH já sim, um problema no adutor. Tanto é que ele nem batia tiro de meta. Se ele chegasse bem, a gente ia botar ele pro jogo, né? Mesmo sendo jovem, na situação que a gente estava, que o torcedor pedia. Tudo ou nada. Mas como ele voltou e ficou 2 meses no departamento médico, quer dizer, uma coisa também que ninguém sabe. Mas a gente, sim, não tem problema, a gente entende muito bem qualquer
crítica e situação do torcedor, isso faz parte, cara. Agora, em relação ao goleiro, não preciso de goleiro porque eu confio, foi justamente porque queriam trazer um goleiro que era o mesmo nível dos goleiros que a gente tinha, ia ficar mais um recebendo durante 2, 3 anos e que de repente ia só descapitalizar o clube cada vez mais. Sim. Bom, a história foi essa. Tem outras coisas mais, mas aí passou, agora não acontece. Falamos sobre essa questão ruim, né, de 2013, mas também teve situações boas, como por exemplo o Carlos Germano era o preparador de goleiro em 2011, Copa do Brasil. Couto Pereira, deu vontade de estar ali em campo, fora de campo sofreu mais com aquela bola que o Fernando Praz pegou, largou no segundo tempo. Qualquer um morreu ali naquele instante ali, mas graças a Deus deu tudo certo. Uma equipe de 2011 muito bem montada também. A equipe do Vasco de 2011 veio ganhando pouco durante as competições. Sim. Né? Alguns jogos que praticamente a gente estava fora da Copa do Brasil, a gente conseguia de repente um empate em casa, uma vitória em casa, de repente nos minutos finais ali, como foi o gol do Elton. Aquele gol ali foi do título praticamente. Que manteve o Vasco na competição. E eu acho que o Vasco, aquela equipe veio se fortalecendo em cima desses desafios, né? E tinha muitos bons jogadores. O Curitiba era a equipe do momento na época, né? Dirigido pelo Marcelo Oliveira, que ia muito bem, aplicando goleada em algumas equipes, na Copa do Brasil. Chegaram a ficar 25 jogos sem perder. E aí a gente teve um jogo em casa, onde a diferença foi de um gol. Né? Talvez eles pudessem achar que no Couto Pereira eles pudessem aplicar uma goleada no Vasco. Até porque naquela semana teve brasileiro, perdemos 5 com as reservas. Exatamente. Então foi criado um clima em que acho que as coisas estavam favoráveis para o Curitiba, né? Só que o Vasco tinha uma grande equipe. Equipe muito bem estruturada ali atrás, defensivamente. A gente usava muito o Éder com a velocidade do Éder, o Alexander fazia um papel muito legal ali na frente. Foi onde a gente conseguiu os 2 gols nossos, o Alexander e depois o chute do Éder, né, fora da área. Era o Edson Bastos, o goleiro do Curitiba na época. E um time forte. Jogadores decisivos ali pra gente. Você viu o Dedé voando, antes o Martins voando. Tanto é que nesse ano mesmo de 2011 o professor Ricardo Gomes foi muito feliz. O Ricardo, eu sou fã do Ricardo, né, cara? Eu gosto. Tanto é que naquele episódio de 2013 que a gente comentou antes, ele foi muito firme comigo na situação de procurar os rapazes para a posição, só que a gente não foi feliz na época. De conseguir a vinda do Groy, do Magrão. Até o Vanderlei foi cogitado na época também, mas já estava sendo substituído pela outra equipe. E o Ricardo Gomes foi muito feliz quando ele chegou para o presidente do clube, que era o Roberto. E no início do ano, principalmente, de 2011, ele deixou bem claro porque o Roberto poderia fazer o que ele quisesse com o time. Mas que ele deveria deixar os 2 zagueiros dele, que era o Dedé e o Anderson, e o Rômulo na cabeça de área. Que não deixasse nessa espinha nossa, né? E com o Price também. Então a gente ia se manter firme ali nessas posições. Foi entendido pelo presidente e as outras posições a gente foi arrumando, né? Fagner, Felipe, outras posições a gente foi se fortalecendo e onde a gente culminou no título da Copa do Brasil. Depois de um tempo, entre aspas, longe do Vasco, surgiu o convite para voltar a ser preparador de goleiros do clube, nessa gestão. Chegou a pensar 2 vezes para aceitar ou como é que foi esse convite? Qual gestão agora do Campelo? Sim. Não, cara, a minha vontade desde a época do Roberto, né? Na época do presidente Roberto, eu fui convidado para ser treinador de goleiro do Vasco. Queria ser o treinador de goleiro do Vasco. Sim. Mas queria naquela época também, além de ser o treinador de goleiro do Vasco, ser o coordenador dos goleiros da base também, para fazer esse tipo de preparação e transição dos meninos para o time principal. Né? Mas na época estava tanta confusão que não foi possível. Na gestão do Campelo agora, eu estou exercendo uma função que eu sempre quis, que é ser o coordenador dos treinadores de goleiros da base. Que a gente consegue fazer essa transição
E eu fico também ajudando em cima os treinadores de goleiro em cima, né? Que é o Danilo e o Acácio. Eu também fico no time principal, porque, por exemplo, hoje mesmo a gente está com o Alexander como nosso quarto goleiro, mas é o goleiro que está jogando na Copa do Brasil pelo Sub-20. Ele está pegando o ritmo dele. É um menino que fez uma Copa São Paulo excelente. O próprio Lucão também, que é convocado para a seleção de Quer dizer, o meu trabalho, o meu papel na gestão do presidente Alexandre Campelo, ir para o Vasco, além de ser coordenador da base, dos treinadores de goleiro, é poder fazer toda essa transição. Eu ajudo o Danilo a treinar o Fernando Miguel, ajudar o Acácio, o Gabriel, o Jordi, o Alexandre. Mas não vai ser só o Alexandre. O Alexandre está lá, mas, por exemplo, é bem provável que em alguns meses o torcedor já veja aí o quê? É o Lucão treinando em cima, fica uma semana, é o Cadu, é os meninos da Sub-17, ficarem uma semana, 10 dias treinando no time principal, descendo para jogar na categoria deles. Vão ser os meninos da Sub-14 e Sub-13 também treinando com a gente em cima. Já que tem 3 treinadores de goleiro, Danilo, que é o que responde pelo profissional, o Acácio, que é auxiliar do Danilo, e eu que estou ali ajudando também, quer dizer, não tem problema nenhum. Tem uns 4 goleiros, a gente vai sempre puxar mais um, mais 2 goleiros para ficar com a gente, independente da idade, né? A prioridade, a princípio, é o Sub-20, que é mais próximo. Mas o Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-12, todos esses meninos vão ter a possibilidade de ficar aí de uma semana a 10 dias treinando com a gente. Eu acho legal isso. Eu acho que como falta hoje os jogos preliminares, né, da Sub-20, né, que o torcedor ia ver os meninos jogarem, a gente vai tentar minimizar isso para os goleiros, principalmente o pessoal da posição, treinando em cima. Quer dizer, hoje o menino do Sub-12, Sub-14, Sub-13 vão estar olhando o Fernando Miguel treinar e vão estar treinando junto com o Fernando Miguel, junto com o Jordi, junto com o Gabriel, vão estar treinando com o treinador de goleiro do time principal. Então, sem dizer também que os treinadores de goleiro dessas categorias também vão poder estar participando desses treinamentos também, acompanhando os pupilos deles, né, os meninos deles também. Então, o meu papel dentro do clube hoje, que eu sempre pensei em ser, vai ser esse. Fazer essa transição de todas as categorias. Eu acho que todos os meninos vão ter o direito de treinar no time principal, do lado do goleiro titular do Vasco da Gama, dos profissionais do Vasco da Gama, vão entrar no chute a gol com os jogadores do Vasco da Gama principal. Então toda essa garotada vai ter essa possibilidade aí de transição, de experiência, né? Porque um dia eles vão estar lá, eles vão ter que estar vestindo essa camisa e vão estar lá defendendo a gente. Então que seja uma transição um pouco mais leve para eles. Em 98, Carlos Germano foi convocado para a Copa do Mundo. Apesar de não ter entrado em campo, foi um sonho realizado? Sonho realizado. Eu não canso de dizer, porque todas as convocações que eu tive, tirando a época que eu fui para Português do Esporte, foram vestindo a camisa do Vasco. Copa América, Copa das Confederações, Copa Ouro, Jogos Amistosos, Copa do Mundo, eu era jogador do Vasco da Gama. Sim. Então você leva o Vasco para a seleção brasileira. Naquela ocasião só fui eu. E a gente sente, porque a gente gostaria que tivesse outros companheiros mais, por exemplo, o Juninho Pernambucano, né, um Ramon, um Pedrinho, um Felipe, naquela situação. Teve o Edmundo, mas o Edmundo já estava jogando na Fiorentina, né? Fiquei muito feliz, porque realmente é um sonho realizado. Você defendeu o teu país numa Copa do Mundo, você levando uma bandeira que é do Vasco junto contigo, isso é muito legal. É sempre muito bom. Eu acho que nas seleções brasileiras tem que ter sempre um representante nosso. Verdade. Tá fazendo muita falta. Muitos anos já que a gente não consegue e está precisando. Eu sei que é um momento de reestruturação ainda do clube, né, com todas as situações que o clube viveu ultimamente aí, delicadas em relação à Série B, em relação a competições que a gente não chegava ou que salvava aí no final. Eu acho que é um momento de calma, reestruturar e mais na frente pensar em um time fortíssimo, né? Pra gente estar sempre lá numas vagas ali da Libertadores.
e começa a servir a seleção brasileira com jogadores O nossos. próprio Lucas Santos não é uma convocação oficial, mas já alegra a torcida, já levando o Jogos nome do amistosos, Vasco. porque aí só vai depender do atleta, Sim, né? Então verdade. vai para os amistosos, começa a entrar e fazer bons jogos, automaticamente o jogador vai jogar uma eliminatória, vai jogar uma Copa América, uma Copa das Confederações. Botar ele na berlinda agora. Em 98 falamos sobre a convocação para a Copa e o Vasco ganhou a Libertadores no ano do centenário. Mas também em 98 o Brasil acabou perdendo a final para a França e o Vasco acabou perdendo a final do Mundial para o Real Madrid. Vai escolher uma dentre as duas conquistas ali. Qual que tu escolheria? As duas. Tinha que ser só uma só. Não, mas tu pode. Rapaz, Porque aquela final contra o Real Madrid doeu, né? Jogou bem melhor que os caras. não, ali foi totalmente merecido. Eu acho que a mais sentida para mim foi. Germano tá falando besteira porque foi uma Copa do Mundo, ninguém tira, mas aquela do Real Madrid foi muito mais sentida e com muito mais vontade de ganhar. Tinha muita coisa envolvida ali. Sim. Não é só você chegar a ser a melhor equipe do mundo. Você ia ter os melhores jogadores do mundo vestindo a camisa do Vasco, né? Você ia ser campeão do mundo no seu centenário. Cara, é muito peso, é muita coisa. Né? Eu acho aquele Mundial com o Real Madrid e pela circunstância do jogo, né? A gente não começou bem, tomou gol, mas depois só deu o Vasco da Gama. Então, foi um pecado. Um pecado a gente não ter dado a volta olímpica ali. Foram 4 estaduais com a camisa do Vasco, um brasileiro e uma Libertadores, que fizeram o Carlos Diamante ser um dos maiores ídolos, idolatrado pela imensa torcida do Vasco em todo o país. Não tem dinheiro que pague isso, né? Não A tem sensação nada. deve São ser Paulo indescritível. também. Sim. Rio São Paulo é 99. Foi em 99 com o Santos. Não tem, cara. É uma vida, né? Sim. É uma vida dentro do clube, né? Aí você falou 4 estaduais, mas aí tem outras várias conquistas. Taça Guanabara. Nossa, então é muita Taça coisa. Rio. É muita alegria pra gente que jogou, Sim. né? Poder dar as voltas olímpicas. É sempre muito bom. E a alegria do torcedor, cara. Você foi uma década pro Vasco, década de 90. Década de ouro, né? E entrando aí na década de 2000, no início de 2001 ali, rapaz, o torcedor vascaíno era só alegria, era riso de orelha a orelha. Cele Vasco. Cele Vasco, era convocado, ia para a seleção 4, 5 jogadores. Sim. Era muito legal, muito legal. Realmente não tem nada que pague. Você vê, você ser feliz no seu clube e trazer alegria para os seus torcedores, aí é maravilhoso. Chegamos no final, felizmente foi uma honra estar aqui. Queria agradecer novamente Carlos Diamante por ter topado essa entrevista. E vou deixar tu fazer as considerações finais aí, mandar um abraço para a torcida, mandar o pessoal se inscrever no canal. Canal Heróico Português. Heróico Português, isso. Heróico Português. Galera, vamos participar, se inscreve aí, aproveita, participa. Suas opiniões, isso aí é muito importante para o canal, né? As entrevistas que a rapaziada aqui tá fazendo, proporcionando para o próprio canal. E a gente está aqui, cara, de peito aberto, né? A gente que viveu dentro do clube durante anos, foram 15 anos como jogador, vestindo essa camisa. A gente está aqui de peito aberto, portas abertas para estar sempre conversando com vocês. O que precisar, cara, vocês ficam à vontade. Coração, obrigado. Tá legal pra caramba, porque eu acho que esse elo, esse contato, essa aproximação com o torcedor é uma coisa que não pode faltar. Eu acho que isso é importantíssimo. Nesses novos tempos aí, eu acho que essa aproximação, esse querer, fundamental. Poxa, é legal demais. O torcedor participar, tá ser mais ativo, vindo aqui nos treinos, nos jogos. Isso é um diferencial pra gente. Diferencial. Esse carinho aí é fundamental. Você vai ver alguns jogos aí nessas finais agora pra gente é só final, né? Sim, só decisão. Só decisão. Então, já que a gente está tendo em São Januário, que é uma coisa mais aberta para o público, apareça aí, cara. Vem aqui torcer. Poxa, traz bandeira. O próprio jogador vai sentir, né? Mais pro alto, mais para cima, porque são jogos importantes que a gente precisa de todo mundo. Galera, canal Heróico Português, foi um prazer falar com vocês. Feliz mesmo, o que precisar,
está aí para responder, conversar, falar de Vasco, contar a história. Prazer, saudações vascaínas. Obrigado mais uma vez, cara. Prazer, gente. Galera, tudo bom. Se inscrevam lá. Vamos inscrever, então. Isso aí. O do homem falou para se inscrever, então tem que se inscrever. Vamos lá. Se inscrevam lá no nosso canal, sigam lá nas redes sociais. Vem muito mais por aí. Viva o Heróico Português, se associa a Vasco. Importante torcida se associar. Exatamente, é importantíssimo, gente. Vamos aproveitar esse gancho aí para... Cara, o Vasco não precisa, o Vasco precisa do seu torcedor. Verdade. Você vê exemplo de outras torcidas que é desse tamanhozinho. Sim. Tem um número de torcedor enorme, que às vezes nem precisa de propaganda. Verdade. O próprio torcedor mantém o seu clube. Você vê o Inter, coisa que não é um terço da nossa torcida, gente. Verdade. Vamos lá, vamos se associar. Se associar é importante, cara. É importante estar aqui dentro, é importante ajudar o clube. O Vasco hoje precisa muito mais do torcedor do que o torcedor do Vasco. Verdade. O Vasco hoje precisa de vocês. Vamos associar, galera. Tamo junto, galera. Forte abraço. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.